No vídeo de hoje nós vamos entender um pouquinho a polêmica que surgiu após a declaração do Papa a respeito da união civil de homossexuais. Me aguarde aí. Eu desejo tudo de bom para você e já vou dando o meu recado. Nós temos aqui um assunto que se tornou a polêmica da semana, que foi a exibição de um documentário onde o Papa falava que os estados deveriam proporcionar a opção de união civil para os homossexuais. Este documentário já foi retirado de uma outra entrevista que o Papa deu em espanhol, que inclusive está à disposição para ser visto no site do Vaticano. O documentário em questão fez um pequeno recorte dessa entrevista, e essa entrevista, da maneira como foi exibida, também já sofreu um pequeno recorte que eu pretendo explicar depois. E o vídeo original, com tudo que estava dito pelo Papa naquela entrevista, está disponível no site do Vaticano. Vamos entender um pouquinho o que aconteceu. Na entrevista, o Papa falou que os países deveriam dar opções de união civil para os homossexuais. E explicou que eles tinham direito a uma família, que eles tinham direito a todos os benefícios que todos os cidadãos têm, aqueles cidadãos que são heterossexuais e que têm casamentos dentro dos padrões ocidentais que a gente já sabe que existe casamento monogâmico e família nuclear, constituição de família nuclear. Bom, o que acontece é que esta declaração parece ir exatamente contrário a um outro documento da Santa Sé que diz explicitamente que a Igreja e o ensinamento da Igreja é de que esse tipo de união entre homossexuais ele degrada a instituição sagrada do matrimônio e que a Igreja deve se opor a todos esses tipos de modalidade de direitos ou de união civil. Deve se opor a esse tipo de modalidade. Então, o que nós podemos dizer a respeito é que, aparentemente, o Papa disse o contrário do que foi exposto naquele documento. Por outro lado, nós temos um outro documento da Igreja, que se chama Rerum Novarum, que fala algo que agora a gente vai poder colocar em contexto para a gente poder entender um pouquinho a questão. O que o documento da Igreja fala é que os estados têm a obrigação de proteger aquelas pessoas que estão desprivilegiadas e que têm os seus direitos negados. Então, os estados, devem ajudar essas pessoas, que essas pessoas que têm os direitos negados devem ser ajudadas. Está lá no documento da Rerum Novarum. Então, nós temos aí duas questões muito importantes que precisam agora ser equalizadas pela Igreja. Porque agora se transformou como que um espinho atravessado na garganta da Igreja. Esse espinho diz, olha, se a gente aprova a união civil de homossexuais, a gente não está arriscando o ensinamento da Igreja? E por acaso a Igreja tem o direito de abrir uma exceção a algo que é fundante lá na doutrina social da Igreja, de que a Igreja deve sempre recomendar aos estados de que as pessoas desprivilegiadas e que sofrem no mundo e as pessoas que sofrem restrições não podem ser ajudadas pelo Estado? Então nós temos aí uma aparente contradição que eu creio que nos próximos meses, dias ou anos, a Igreja, a Congregação para a Doutrina da Fé, deve estabelecer
para poder fazer desaparecer e fazer uma síntese mais completa sobre o que isso significa. Agora você pode dizer, mas homossexual está desprivilegiado em quê? Vamos lá. São inúmeros os relatos no mundo todo e principalmente no Brasil de violência contra os homossexuais. E não é uma violência qualquer, trata-se de uma violência motivada pela sua condição de homossexual. Temos também outra questão muito importante. Dentro das famílias, se tornou muito costumeiro e muito comum que as pessoas homossexuais sejam expulsos das suas casas e sejam excluídos da propriedade daquelas famílias. Outro fato que não se pode negar é que pessoas que resolvem fazer uma união de qualquer forma, pessoas homossexuais que acabam vivendo junto, também não podem ajudar uns aos outros dentro do processo civil. Se dois homossexuais se casam, um não pode deixar herança para o outro, os benefícios previdenciários de um não servem para o outro. E essa união civil iria corrigir quase todos esses problemas que ocorrem. E exatamente por causa dessas precariedades que antes não apareciam, agora, pela visibilidade que adquiriu, a Igreja e o Papa acaba dirigindo a sua preocupação para essas pessoas. Anteriormente, as pessoas e até mesmo a Igreja não via problema nenhum com a escravidão. A escravidão era uma coisa comum e ordinária do dia a dia. Depois, a sociedade foi evoluindo e a Igreja foi acompanhando tudo isso, entendendo que era vontade de Deus para as pessoas, e a partir daí, diante dessa nova realidade, onde a escravidão se tornou proscrita, a Igreja também acompanhou isso, porque entendia que isso era vontade de Deus. Da mesma maneira, aconteceu com os direitos dos negros, que mesmo depois da escravidão, muitas pessoas negras eram desprovidas de uma grande quantidade de direitos. E esses direitos começaram a ser observados, e a Igreja também acompanhou isso. Com relação aos direitos das mulheres, também a mesma coisa. Antigamente, as mulheres eram consideradas um bem da família. E aos poucos, elas foram adquirindo os direitos de cidadania que nós temos hoje. Antigamente, algumas décadas atrás, inclusive, os homossexuais estavam escondidos nas sacristias, nas alfaiatarias, e em determinados locais de reclusão, como quartéis, hospícios, presídios e tudo mais. Então, lá essas pessoas eram expostas, mantidas na sua condição de pecado. Veja só a omissão da Igreja. Qual é o papel da Igreja? O papel da Igreja é levar o Evangelho, levar a salvação a todos. Então, se a Igreja se opõe que aquelas pessoas recebam direitos, tenham direito ao bem-estar que todos os outros têm, que todos os demais têm, se a Igreja se recusa a isso, ela está fazendo exatamente o que os radicais islâmicos estão fazendo. Se você não se converter, você vai sofrer. Estabelece um bem que é absolutamente espiritual, que é o dom da salvação e a santidade, e circunscreve este bem a condições materiais. Então essa pessoa é forçada
a uma conversão por força das necessidades temporais. Então, quando essa pessoa finge que se converteu, na verdade, ela está só tentando garantir o seu próprio bem-estar. Que espiritualidade é essa? Que experiência de Deus é essa, se não uma experiência profundamente carnal e reducionista e detratora da condição humana? Diante disso, qual é o papel da igreja? Em primeiro lugar, aprofundar essa questão para que ela possa ser bem equalizada e ser feito um documento que possa colocar uma solução definitiva para essa que parece ser uma contradição aparente entre os documentos da igreja e a declaração do Papa, que não pode, ninguém tem o direito, nenhum católico tem o direito de dar as costas para o Papa, como determinados agentes da extrema direita tenta fazer. Eles querem que os católicos deem as costas para o Papa, que os católicos deem as costas para a doutrina social da igreja e que passe a implementar uma agenda econômica que é repressiva para as pessoas. E aí, ao invés da igreja proporcionar, através da pregação evangelística, uma verdadeira experiência de Deus que faça com que essas pessoas rejeitem o pecado, tenta se impor a conversão forçada das pessoas através das privações materiais. E aí cabe a nós, evangelizadores, entender essa realidade e agir de acordo a ela. De qualquer maneira, basta dizer que nós precisamos rezar pelo Papa. E precisamos rezar por todos os padres da igreja, para que possam fazer a interpretação correta dessas realidades e agir de acordo segundo Deus. E nós, de nossa parte, cada um fazer também nossa própria reflexão. Não só para entender melhor isso, como para poder contribuir com o processo de reflexão de toda a igreja. Eu fico por aqui. Até o próximo vídeo.